Glória a Jesus. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Noite de alegria estarmos aqui, unidos e reunidos na presença do nosso Deus Altíssimo. Já quero aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui, pela honra que o Senhor tem nos dado. Quero agradecer ao pastor Elvis, missionária Luana, as irmãs missionária Rafaela e Amanda, presbítero Joalisson, esse povo que a gente conheceu e aprendeu a amar. Somos irmãos e vamos morar no céu, louvado seja Deus, e toda a igreja do Senhor. Agradeço também pela presença do meu esposo, que está aqui me acompanhando, o pastor Delmi Monteiro, missionária Luciana, juntamente com o presbítero Antônio, que está sempre nos acompanhando também, nos apoiando. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. E sem mais delongas, já quero aqui abrir aqui a Bíblia. Glória a Jesus. Culto de mulheres, né, irmãs? Quando eu meditava na palavra de Deus, eu falava com Deus, pedia ao Senhor uma palavra, e Deus só me direcionava a este livro de Atos dos Apóstolos. Porque sempre num culto de mulheres, nós esperamos sempre a palavra ser falada de mulheres da Bíblia, mulheres corajosas, mulheres virtuosas. Mas o Senhor me trouxe até este livro, aonde eu passei alguns dias meditando e pedindo a Deus, e Deus só me mostrava esta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É uma palavra bem conhecida, creio que os amados irmãos já ouviram muitas vezes pregar essa palavra, como também já pregaram, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Louvado seja Deus. Cada vez que lemos a palavra de Deus, cada vez que pregamos a palavra, tiramos algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 12. Vamos ler aqui do versículo 1. Vamos pular alguns versículos, irmãos, para que não tome muito tempo. Diz assim a palavra de Deus: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entretanto, para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos para o versículo 8. Aleluia. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Aleluia. Indo para o versículo 13. Diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si
Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, diante dessa palavra, eu quero te dizer que o que Deus tem para fazer na tua vida vai deixar pessoas perplexas, vai deixar pessoas sem palavras. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós lemos essa palavra, quando lemos a história de Pedro, nós vamos lá no início do Novo Testamento, aonde Pedro, ele foi chamado por Jesus para caminhar com Jesus, para seguir a Jesus. Pedro, ele era um homem, quando ouvimos falar de Pedro, a primeira característica que as pessoas dão a Pedro, que ele era um homem altamente ignorante. Mas acredito que até conhecer Jesus, porque quando nós temos um encontro real com Cristo, quando nós caminhamos com Jesus, a nossa conduta muda, o nosso caráter é forjado e nos tornamos pessoas totalmente diferentes. E Pedro, quando ele caminha ali com Jesus, aleluia, Pedro, ele presencia os milagres de Cristo. Pedro, ele aprende ali com Jesus a pregar a palavra de Deus. Mas ainda havia algumas coisas na vida de Pedro que precisava ser transformada e ser mudada. Aleluia. E nessa caminhada ali com Cristo, Pedro, ele é transformado. Mas o reconhecimento de algumas coisas que temos na nossa vida, muitas vezes só reconhecemos no sofrimento. E quando Pedro ali, ele nega Jesus, que ele novamente, ele reconhece, quando ali o galo canta, que Pedro, ele lembra do que Jesus falou. Pedro ali naquele momento, ele se arrepende, e a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente na presença de Deus, porque Deus, quando nós choramos, quando nós temos um reconhecimento, aleluia, de que falhamos, de que erramos, o Senhor, ele vê dos altos céus, o céu, ele olha para a terra, ele olha para mim, para você, e nos dá novamente uma oportunidade. E Pedro, naquele momento do reconhecimento, Deus, ele muda a história de Pedro. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando nós acompanhamos essa história em Atos, nós podemos ver que Pedro, aleluia, ele foi um grande apóstolo, um grande missionário de Cristo na terra. Pedro, aleluia, ele, através da palavra de Deus, através do que ele foi ensinado ali por Cristo, Pedro, ele curou pessoas. Irmãos, quando eu fico imaginando ali no momento, aleluia, em que Pedro chega e tem aquele aleijado por nome de Enéas, Pedro simplesmente ele lança uma palavra: Enéas, aleluia, Jesus vai te curar. Louvado seja Deus. E naquele momento ele foi curado. Quando nós vemos também ali a história de Dorcas, Dorcas, ela estava morta. Louvado seja Deus. Aleluia. E Pedro, ele chega ali, aleluia. E hoje eu olhando, eu meditando nessa palavra, quando Pedro, ele fala: Tábita, levanta-te. Essa palavra Tábita significa mulher cheia de vida. Aleluia, tu és cheia de vida, tu és mãe dessas mulheres, tu és mãe dessas mulheres que estão chorando pela tua morte. Então, mulher cheia de vida, mulher cheia do Espírito Santo de Deus, levanta-te, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento Dorcas se levanta, aleluia, porque a morte ouviu a voz do Senhor através da boca de Pedro. Aleluia. E nem a morte resiste à voz de Deus. Aleluia. Não há poder maior, aleluia, do que o Senhor, do que Deus.
Não há poder maior do que o nome Jesus. Aleluia. Quando falamos algo com convicção em nome de Jesus, aleluia, nós somos ouvidos, nós somos respondidos, aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós nos convertemos, enquanto nós, aleluia, não nos apaixonamos por Cristo, não amamos Cristo verdadeiramente, que quando falamos nele o coração acelera, a lágrima rola, você ainda precisa ter um encontro real com ele. Aleluia, louvado seja Deus. E agora, nós vimos aqui, no início dessa palavra, Pedro agora é preso. Pedro agora está na prisão. Herodes agora quer matar Pedro. Herodes tinha acabado de matar Tiago. Aleluia. E Pedro agora estava preso. Aqui no versículo 5, onde diz: Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja do Senhor, orava constantemente. Irmãs, esse é o poder da oração. Quando nós oramos e quando nós confiamos, aleluia, na nossa oração, o Senhor, Ele faz algo. O Senhor, Ele estende a mão, aleluia. Muitas vezes oramos e nem nós mesmos acreditamos mais. E nesta palavra nós também podemos ver a prova de que o ser humano, mesmo ele ali orando, clamando, chorando, guerreando, eu acredito que a oração desses irmãos era uma oração constante, era muita lágrima rolando, era guerra, era luta, aleluia. Mas ainda quando nós pulamos lá para o versículo 13, nós vamos entender que quando os irmãos oravam, que Pedro chega à porta, eles ainda não acreditam. Não acreditam. Então, se eu estou orando por algo, se você está orando por algo, de repente o milagre acontece e você não acredita. Precisamos acreditar mais. Precisamos confiar mais na oração. Precisamos orar com convicção de que o Senhor vai responder. Precisamos orar com convicção de que temos acesso ao céu, de que o céu está aberto e que estamos conversando diretamente com Ele. Aleluia. Então, se você está orando, se você está pedindo, tenha a certeza de que o céu está aberto, de que o céu está olhando para você. E a qualquer momento o céu pode descer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava dormindo. Como que você consegue dormir? Você sabendo que está prestes a ser julgado, a ser condenado à morte. Você sabendo que um crente, você é crente, você sabe que um crente acabou de ser morto. E agora lhe pegaram também para fazer a mesma coisa. E você consegue dormir. Aleluia. Irmãos, é muita confiança no Senhor. Quem tem promessa de Deus dorme tranquilo. Quem ora e confia no Senhor dorme tranquilo. Quem conhece Jesus dorme tranquilo. Aleluia. Porque por mais que nós estejamos na prova, por mais que nós estejamos no sofrimento, na luta, na tribulação, mas quando nós lembramos de quem está conosco, nós dormimos tranquilo. Nós descansamos a cabeça no travesseiro tranquilo. Aleluia. Por mais que o dia seja um dia de luta, seja um dia difícil, porque é o que estamos vivendo hoje. São dias difíceis que os crentes, que a igreja de Cristo vive sobre a terra.
Mas quando lembramos, aleluia, de quem está conosco, de quem mora, aleluia, dentro de nós, nós descansamos e conseguimos dormir. Aleluia. E Pedro, aleluia, Pedro ele dormia, porque ele sabia quem estava com ele. Pedro ele sabia que se ele morresse, Cristo o receberia. A glória já estava preparada. Então, irmãos, crente é dessa forma, é descansando na prova, é louvando na prova, é orando na prova, é caminhando, aleluia, de cabeça erguida na prova. É assim que nós vencemos, aleluia. Não importa o que passamos, não importa o que você passe, não importa o que estão falando de você, não importa os dedos apontados, as calúnias, os levantes, aleluia. Ei, Deus te conhece e Ele anda contigo, Ele caminha de braços dados contigo, aleluia. Não importa, irmãos, descansa, somente descansa, aleluia. E Pedro estava tranquilo. Com certeza Pedro estava ali pensando: oh meu Jesus, Tiago já foi. Tiago agora foi embora. Será que eu irei também? Aleluia. Irmãos, na agenda de Herodes, Tiago era para morrer. E na agenda de Deus, na mão de Deus, estava escrito: Tiago vem morar comigo. Tiago está vindo para a glória. E na agenda de Herodes estava escrito: aleluia, Pedro vai morrer. E na agenda de Deus estava escrito: aleluia, Pedro ainda tem uma grande missão nessa terra. Ainda vou usar Pedro nessa terra. Ainda não chegou a hora. Eu vou descer naquele lugar. Aleluia. Pedro estava tranquilo, porque o céu estava olhando para ele agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja estava orando. Irmãos, você pode imaginar, irmã Rafaela, como era a oração da igreja. Com certeza pedindo apenas o consolo. Deus nos consola, porque Tiago já foi e agora é Pedro. O que vai ser de nós? Aleluia. Mas Deus estava olhando do céu, aleluia, e dando a ordem, dizendo: eu vou descer, aleluia. Eu fico conjecturando, presbítero Joares, essa palavra. Eu fico conjecturando, imaginando ali, louvado seja o nome do Senhor, Herodes ali brigando, Herodes ali lutando. Herodes agora diz para os soldados: ó, prende, coloca 4 soldados ali, coloca 4, mas não sei aonde, tranca a porta de ferro, traz a chave para mim, porque eu vou segurar a chave, porque esse povo são um povo perigoso. Esse povo de vez uma vez e outra aparece aí algumas coisas estranhas. De repente ali uma pedra do sepulcro é removida, de repente ali um crente morre, de repente volta, de repente ali sai alguém de dentro do túmulo, começa a caminhar na rua de novo. Então esse povo é perigoso. Começa a fazer do jeito que eu estou falando, traz a chave. Mas Herodes não sabia quem tinha a chave na mão. Eita, Deus tremendo. Herodes não sabia que a chave estava na mão do grande e poderoso. Herodes não sabia que a chave estava na mão do eterno, daquele que não perde batalha, daquele que quando dá a ordem, até o inferno fecha as portas. Aleluia. E agora, aleluia, creio eu, irmãos, que Pedro olha para aqueles soldados. Para que isso tudo? Eu sou só um homem.
A palavra diz que os soldados, eles estavam com as algemas presas ali em Pedro. O negócio era seguro. Aleluia. Nenhuma prisão de segurança máxima no nosso país tem isso. E era para segurar apenas um homem que foi um pescador, mas agora era pescador de almas. Louvado seja Deus. Você pode imaginar o terror que você é para o inferno. Aleluia. O terror que é quando o crente está de joelho orando. Quando a igreja se reúne em um só propósito, há um terror no inferno. De repente, irmãos, vem tantas coisas sobre as nossas vidas. O inferno, às vezes, ele se levanta de uma maneira tão terrível que nós olhamos e dizemos: meu Deus, é tudo isso? Mas há um Deus poderoso sobre a minha e a tua vida. Um Deus que não perde batalha. Um Deus que quando Ele quer, o inferno obedece. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que chega um anjo. Agora o anjo entra na prisão. A palavra diz que o anjo entra e uma luz se acende naquele lugar. Aleluia. E de repente agora, o anjo ele é bem ágil, ele é bem rápido. Quando ele diz, ei, a palavra do Senhor diz que ele, eu entendo, irmãos, que ele dá assim um cutucão em Pedro, porque Pedro estava dormindo. Aí ele diz: levanta depressa, é depressa, vamos. Veste a roupa, calça a sandália, pega a túnica, pega a capa, ei, vamos embora desse lugar. Porque eu recebi uma ordem, aleluia, eu recebi uma ordem daquele, aleluia, daquele que subiu, que tu viu ele subir ao céu, aleluia. A ordem já foi dada. E a palavra do Senhor diz que o anjo diz: segue-me, segue-me. Não é questão de dizer: anjo me segue, não. Segue-me. Porque quem anda na frente é quem tem autoridade. Aleluia. Nós somos servos, somos filhos. Aleluia. Então quem anda na frente é o Pai. Aleluia. Ele é o nosso escudo fiel. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. E a palavra de Deus diz que o anjo caminha ali com Pedro. Passa a primeira porta, passa a segunda porta, aleluia. E chega na porta de ferro. Que Deus é esse? Hoje eu estudando essa palavra e eu comecei a conversar com meu esposo e eu fiquei imaginando, aleluia, irmãos, porque quando nós vamos lá no Velho Testamento, a história lá de Moisés, quando Moisés ele chega no Mar Vermelho havia um cajado na mão de Moisés, havia um vento e havia uma ordem do céu. Mas esse momento de Pedro com o anjo diante da porta de ferro, irmãos, é muito poderoso. Se você for imaginar o poder, aleluia, que havia naquele momento sobre a vida de Pedro, porque o anjo poderia chegar e dizer: porta abre. Mas a palavra não diz que o anjo mandou a porta se abrir. A palavra diz que simplesmente eles chegaram sobre a porta e a porta abriu por si próprio. E eu conversando com meu esposo hoje, eu disse: eu tenho certeza que naquele dia foi criada a porta, como é que chama? A porta com, como é que chama aquele, um sensor, que quando nós chegamos, a porta que tem o sensor, ela se abre automaticamente. Mas não havia sensor, aleluia, havia uma presença poderosa que a porta de ferro obedeceu. Mas é só um objeto,
é só um objeto, mas obedeceu à presença. Porque quando Pedro chega, aleluia, eu fiquei imaginando aquela porta, a porta, o ferro, tudo trancado, acorrentado, cadeado, e a porta agora se treme, a porta agora olha para Pedro, a porta agora olha para o anjo, e a porta se abre. Aleluia. E naquele momento a palavra de Deus diz que Pedro agora entendeu que o anjo do Senhor o visitou na prisão. E Pedro agora vai para onde? Irmãos, a palavra de Deus não vai dizer que os irmãos, que a igreja estava orando no templo. Não. A igreja estava na casa da irmã Maria. A igreja estava orando na casa da irmã Maria. Aleluia. E Pedro agora vai em direção à casa de Maria. E quando ele chega, os irmãos estavam onde? Lá orando, clamando, chorando. Havia guerra, havia luta, havia choro, havia cansaço, já havia fadiga. Mas eles não desistiram, eles perseveraram. Nós só saímos daqui quando houver uma resposta. Não importa a resposta, ainda que venham dizer aqui que Pedro morreu, mas nós estamos orando, mas nós estamos pelejando, mas nós estamos em guerra, e o inferno vai ter que recuar. Aleluia! Louvado seja Deus. E Pedro chega e bate na porta. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro bate na porta, creio eu, irmãos, que os irmãos ali orando, aí diz, eu não posso parar de orar. Tem alguém batendo na porta. Será que já vieram buscar nós também? Aleluia. Será que já vão prender nós também? Será que já vão matar nós também? Aleluia. E a palavra diz que vai uma menina, por nome de Rod, e ela chega na porta, abre a porta e se depara com Pedro. Aleluia. A palavra de Deus diz que ela ficou pasma quando ela viu Pedro. Ela ficou tão pasma que ela fechou a porta novamente e foi dar a notícia aos irmãos. E os irmãos dizem, menina, tu está fora de si. Como que eu estou orando pedindo um milagre? E quando o milagre chega eu não acredito. Quando você chega para me dar a notícia do milagre, aleluia, eu vou dizer que você está fora de si. Isso, irmãos, é a prova de que somos tão falhos. Aleluia. Mas a menina volta e abre a porta novamente. E Pedro agora entra. E a palavra de Deus diz que os irmãos vê Pedro e ficam perplexos. Aleluia. E agora Pedro, ele diz para a igreja, fala para Tiago, conta para Tiago o que aconteceu. Irmãos, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei qual tipo de oração você tem orado, você tem clamado. Mas quando chegar a notícia, aleluia, de que o teu filho se converteu, de que o teu marido se converteu, a tua esposa se converteu, o teu pai, a tua mãe, ei, não desacredita não que foi ele, foi a tua oração. Confia mais na oração, acredita, porque não há nada impossível para esse Deus. Não há nada impossível para aquele Jesus que derramou até a sua última gota de sangue. Não foi só por nós que estamos aqui, foi por aqueles também que ninguém acredita. Um dia olharam para mim e para você e não acreditaram, aleluia. E hoje você está aqui, aleluia, aleluia, glória a Jesus. E agora,
E agora, Herodes? Herodes agora vai na prisão. A prisão está vazia. Pedro não está mais na prisão. Os soldados não viram. Eita Deus! É porque tem coisa, irmãos, que Deus não permite qualquer um ver. Aleluia! Os soldados estavam ali ligados em Pedro, mas eles não viram o anjo. A palavra de Deus diz que as algemas, quando o anjo fala, as algemas caem, mas os soldados não viram. Tem coisa que Deus está preparando para você. Tem coisa que o Senhor tem para ti, que será preciso afastar algumas pessoas, tirar algumas pessoas do caminho, porque tem coisas que não é todo mundo que pode ver. Tem coisa tão preciosa, tem segredos tão grandes de Deus na tua vida, que nem todo mundo pode ouvir, que nem todo mundo pode presenciar. Aleluia! E agora, Herodes, o funeral foi cancelado. Aleluia! A morte agora bateu em retirada. Satanás agora perdeu, porque Pedro ainda tinha muita coisa para fazer, porque a igreja ainda precisava de Pedro, porque havia ainda um povo que chorava na presença de Deus, porque havia ainda um povo que clamava por Deus, havia 1, 2 ou 3 que estavam ali dizendo: Deus, salva Pedro, Deus, não deixa Pedro morrer. Por mais que tivesse alguns só chorando e dizendo: Deus, eu sei que Pedro vai morrer, mas tinha alguém que acreditava que Deus poderia entrar naquele lugar e fazer o milagre e trazer Pedro de volta. Aleluia! Irmãos, hoje é um culto de mulheres. De mulheres, né? Culto de mulheres. Mulheres do círculo de oração. Aleluia. Desde quando eu me converti, eu aprendi que as mulheres do círculo de oração é quem segura a igreja de Cristo. Mulheres que oram em um só propósito. Mulheres que acreditam no poder da oração. Eu me converti há 23 anos. É a idade que tem o meu filho, 23 anos. E o meu sonho, o meu maior desejo quando eu me converti era fazer parte do ciclo de oração. Eu achava a coisa mais linda. Mas havia muitas regras. E naquele tempo eu não estava enquadrada naquelas regras. Hoje em dia, não estou falando da igreja aqui, estou falando no geral. Hoje em dia é fácil se encaixar no ciclo de oração. De primeiro tinha muitas regras. Aleluia. Mas nós, mulheres, não devemos impor regras, mas sim dar oportunidade. Mas também ensinar, para que quem chegar, saber aonde está se encaixando. Não é entrando, não é entrar, é se encaixar. Se encaixar em algo tão poderoso. Porque quando as mulheres do círculo de oração dobram o joelho em um só propósito, tem que haver propósito, tem que haver união, tem que haver amor, tem que haver compreensão, tem que haver transparência. Aleluia! O poder de Deus desce sobre a igreja. Quando há propósito, o poder de Deus desce sobre a igreja. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor opera. Mas muitas vezes nos reunimos, aleluia, fica uma para cá, outra para lá. Uma hora, outra fica calada. Uma hora, mas outra chora, outra não consegue falar. Mas diante dessa palavra, irmãos,
luta, estejamos passando por tribulação. Há momentos que quando vamos para a casa do Senhor, vamos nos arrastando. As lutas estão tão grandes. A nossa casa às vezes tem alguns balanços, balança para lá e para cá. Mas quando nós dobramos o joelho, o Senhor responde dos altos céus. O Senhor cura o nosso filho em casa. O Senhor liberta. O Senhor opera. O Senhor visita a tua casa, visita a geladeira, visita o armário. Pode ser que de repente teve algum dia na sua vida que você veio orar, você chega na igreja, não tem nada em casa. Meu Deus, o que vai ser de mim? Enquanto você ora, Deus envia a providência, Deus faz o milagre. Então vamos perseverar na oração. Aleluia. Vamos crer, acreditar. Quando você orar, irmãos, eu participei uma vez de um curso, quando estávamos fazendo a obra ali em Juazeiro do Norte, de oração e intercessão. Eu aconselho, irmãos, eu sempre falo para as irmãs, para a igreja do Senhor: busque mais conhecimento. Ah, mas eu já sei, eu leio a Bíblia. Busque conhecimento. Tem muitas pessoas sábias. Você também é sábio. Mas quanto mais nós aprender no Senhor, melhor para nós e para a igreja de Cristo. Há muitas riquezas. Riquezas que eu e você podemos trazer para a igreja do Senhor. É aprendizado, é aprender. E eu participei de um curso de oração e intercessão. E eu entendi que muitas vezes eu estava orando de maneira errada. Por que que eu digo sempre nos encontros com as mulheres, eu sempre falo: irmãs, leia a Bíblia. Leia a palavra. Estude a palavra. Não entendi? Volta lá de novo. Lê de novo. Tenta entender. Busca. Pergunta para alguém o que você não entendeu. Aleluia. Mas leia essa palavra constantemente. Aprenda mais do Senhor. Porque quando oramos, eu aprendi que nós devemos orar citando a Escritura. Citando a palavra de Deus. Porque se nós começar a orar ali, só falar, muitas vezes nem nós entendemos. Mas quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, nós podemos colocar a nossa oração ali em prática, conversar com o Senhor, citando as Escrituras. Senhor, a tua palavra diz. Pai, a tua palavra revela. A tua palavra diz em capítulo tal, versículo tal, que se eu bater, a porta vai se abrir. A tua palavra diz que se eu estender a mão, vai haver cura. A enfermidade vai embora. A tua palavra diz, Senhor, então coloca em prática. Vamos aprender mais do Senhor. Vamos orar. Vamos esquecer os problemas. Vamos esquecer certas coisas que nos tiram a atenção da palavra de Deus. Aleluia. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, se nós pegássemos na Bíblia do tanto que nós pegamos no celular. Aleluia. Talvez estivesse mais perto de Jesus voltar. Ou já tivesse. Porque, irmãos, não está fácil. O mundo não está fácil. Há tantas coisas no meio da igreja. Há tanta dificuldade de cultuar o Senhor. Há uma frieza espiritual tão grande na igreja do Senhor. Até nós mesmos que estamos à frente da obra, há dias que nós vamos ali pelejando, mas nós vamos. Aleluia. Mas que você não desista. Persevera. Luta. Tem culto, eu vou para o culto. Tem oração, eu vou para a oração. Eu sou carente de oração, eu preciso de oração. Aleluia. Já dirigimos igreja que eu fui à noite para orar, aonde havia 12 a 15 mulheres.
E já teve dias eu ir orar e eu chegar lá, não chegar nenhuma. E teve um dia, que eu nunca me esqueci, que eu cheguei na igreja para orar. Esperei, deu 7h30, deu 8h e não chegou ninguém. E eu olhando ali para as cadeiras do círculo de oração. Eu sempre fazia um círculo, trazia uma palavra para elas, conversava um pouco, falava do amor de Deus. E depois fazíamos o círculo e orávamos ao Senhor. E eu comecei a chorar e eu disse: Senhor, mas eu sei que Tu estás aqui. E eu coloquei o círculo e comecei a orar e a profetizar nas cadeiras. Senhor, eu acredito que no próximo encontro todas essas cadeiras vão estar completas. Que o Senhor vai tirar as minhas irmãs do comodismo. O Senhor vai tirar as minhas irmãs da frente da televisão. O Senhor vai tirar as minhas irmãs da frente do celular. E elas vão orar, elas vão sentir desejo, vão sentir vontade, vão sentir desejo de conversar com o Senhor. Porque a oração é um diálogo com Deus. É uma conversa com Deus. Quando você é íntimo de alguém, você não se cansa de falar com Ele. Então, se você quer ter intimidade com Deus, começa a falar com Ele todos os dias. Irmãos, não é só a oração de joelho que Deus ouve. Deus ouve quando você está lavando os pratos. Deus ouve quando você está varrendo a casa. Deus ouve quando você está lavando roupa. Quando você está fazendo comida. Quando você está andando de moto, andando na rua. Aleluia, eu passo o dia lutando, pelejando e falando com meu Pai. Deus, Tu sabe o que eu preciso. Senhor, Tu sabe que eu ainda tenho que fazer isso. Pai, me ajuda aqui, me ajuda ali. Eu ainda vou ali. Eu preciso que o Senhor me leve, que o Senhor me direcione, que o Senhor ande comigo. Porque intimidade é isso, é conversar, é falar com Ele o tempo todo. Não pense que Deus só vai te ouvir quando você estiver de joelho. É importante se dobrar na presença de Deus. É importante ter o seu momento ali no seu secreto, falar com o Senhor. É importante estar na igreja, se ajoelhar e falar com Deus. Mas é importante também que você não esqueça quem você é. Que você não esqueça que tem um Pai que te ouve 24 horas. Que tem um Pai que anda contigo 24 horas. Que tem um Pai que te abençoa 24 horas. Que tem um Pai que te livra 24 horas. Você pode imaginar quantos livramentos o Senhor já te deu hoje? Às vezes contamos alguns testemunhos de livramentos. Aqueles que nós enxergamos. E aquele que você não viu. Aquele que só o Senhor viu. Aquele laço que o diabo preparou. E o Senhor te livrou. Aquele laço que Satanás preparou para te matar, para matar teu marido, para matar teu filho. E de repente Deus te impulsiona a orar e você fala com Ele. E de repente o laço é quebrado. Há muitas coisas que nós não vemos. Mas há muitas coisas que conseguimos enxergar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não quero, irmãos, tomasse muito tempo. Mas eu quero dizer que diante dessa palavra, Deus, Ele está visitando a tua casa. Deus, Ele está visitando o teu marido, teu filho. Deus, Ele tem grandes coisas. Ele tem grandes projetos para a tua vida. Por mais que nem você acredite, aquela oração que você já orou tanto, que você já chorou tanto na presença de Deus e não viu resposta. Deus nessa noite manda te dizer que a porta vai se abrir. A porta é de ferro, mas eu vou abrir. Você pensa que eu não quebro, eu quebro a porta. Quando Deus quer, a porta é arrebentada. E só Ele tem esse poder. De repente as portas estão fechadas. E nós oramos. Deus, abre a porta. Abre a porta, Senhor. E pedimos tanto para Deus abrir a porta. E não acreditamos que a porta vai se abrir. Irmãos, não há porta que Deus não abra.
Não há porta que ele não possa fechar. Tanto ele abre como ele fecha. E nessa noite, Deus, ele está abrindo porta de ferro. Quebrando o cadeado de bronze. Aleluia. Acredite no poder da oração. Acredite no que você tem pedido ao Senhor. Acredite nas promessas. Assim como diz essa palavra, que Pedro ele dormia. Irmão, pode dormir tranquilo. Aleluia. Pode dormir tranquilo. Aleluia. Porque a porta vai se abrir. O milagre vai chegar. Aleluia. Diga para seu irmão: aleluia. Eu quero ficar pasma com o teu milagre. Comece a profetizar na vida do teu irmão. Eu quero ficar pasma com o teu milagre. Porque às vezes olhamos só para nós. Queremos só para nós. Começa a profetizar na vida do teu irmão. Ei, irmão, o milagre vai ser tão grande que eu vou ficar de boca aberta quando eu ver acontecer. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você espera do Senhor. Mas Deus nessa noite diz: confia, como foi louvado aqui, descansa. Aleluia. Aquele louvor foi a confirmação da palavra. Eu cheguei, eu disse: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. E quando a missionária louvava, Deus dizia ao meu coração, Deus falava ao meu coração: diz para minha igreja descansar, diz para minha igreja confiar. Aleluia. Porque eu estou agindo. Quando eu quero, eu mato, eu abato, eu levanto, eu trago de volta, porque eu sou Deus. Aleluia. Confia, descansa, descansa, dorme tranquilo. Começa a profetizar na tua casa. Começa a acreditar que a oração é ouvida. Aleluia. Enquanto você acredita, você confia, você ora, Deus salva o teu filho, Deus salva teu marido, Deus salva a tua mãe, o teu pai. Somente confia. Acredita. Acredita. Acredita no poder da oração. Ai, irmã, mas é porque o negócio é difícil. Ei, irmã, tu não sabe o que eu passo, você também não sabe o que eu passo. Aleluia. Você não sabe, aleluia, como nós caminhamos. Aleluia. Mas eu sei que tem um Deus tão grande. Quando eu olho para a imensidão, quando eu olho e digo: eita, mas Ele é dono de todo o poder. Ele é dono de todo o poder, de toda a sabedoria. Então não há por que temer. Aleluia. Aleluia. Somente confia. Não importa o que estão falando. Ei, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele conhece a intenção do teu coração. Muitas vezes somos julgados por algumas coisas, principalmente o crente. Às vezes até o próprio crente nos julga. Mas o Senhor conhece a intenção. Aleluia. Tudo que você for fazer, coloca diante de Deus e diz: Deus, tu conhece, tu sabe a minha intenção, a intenção do meu coração. Então é aí que Deus trabalha, na intenção da oração, a intenção do coração. Confia no Senhor. Acredita que o milagre vai ser grande. O milagre vai acontecer. O milagre vai deixar muitos pasmos. O milagre vai deixar teu marido de boca aberta. O milagre vai deixar tua mãe sem acreditar. Aleluia. Mas vai acontecer. Vai haver testemunho. Louvado seja Deus. Conte o testemunho. Quando Pedro ele disse o quê? Conta para Tiago. Conta para Tiago, irmão. Aleluia. Às vezes escondemos algumas coisas tão boas que Deus faz em nossa vida. Não vou contar não, porque o irmão vai falar isso, vai falar aquilo. Conta o teu milagre. Conta para Tiago.
conta para o pastor, conta para a igreja de Cristo, porque vai edificar o teu irmão. Teu irmão vai ter coragem de caminhar. Teu irmão vai dizer: aconteceu na vida da minha irmã, vai acontecer na minha também. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Chamar aqui o pastor aqui para estar encerrando. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. E que Deus te abençoe grandemente, missionária Macia. Aleluias. Deus Todo-Poderoso, que você continue sendo esta mulher guerreira. Aleluias. Deus fiel. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Vamos ficar de pé. Ficar sobre os pés. Vamos estar agradecendo a Deus. Que Deus venha continuar abençoando a vida do reverendo Delmi Monteiro, da sua esposa missionária. Deus venha continuar abençoando o ministério de vocês mais e mais. Viu? E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Diácono Deca, né, pastor Deca, cadê ele? Tá com a criança, é? Tá quente, viu, irmão? Tá quente, meu Deus. A irmã missionária Amanda, Deus venha abençoar. Antônio, né? Antônio, viu? Deus venha abençoar. A irmã que veio mais, missionária Amanda, que Deus venha continuar abençoando cada um de vocês, viu? Sou grato a Deus por este culto tão maravilhoso, tão maravilhoso. Que palavra maravilhosa.